Olá, amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia. Sejam todos muito bem-vindos. Se ainda não conhecem o canal, fiquem à vontade, deem uma olhada nos vídeos e, se gostarem, por favor, se inscrevam e deixem o seu like para ajudar a gente a crescer cada vez mais, ok? Hoje eu tô aqui para fazer mais uma resenha do nosso livro, do nosso grupo de língua portuguesa, A Visão das Plantas, de Djaimília Pereira de Almeida. Um livro fininho que nos ensina muito. Aguardem aí, já já. Primeiro eu queria falar para vocês, eu não sei se acho que não é segredo para ninguém aqui, que eu amo muito as plantas, eu amo muito os animais, eu amo muito tudo que tem vida, né? Que significa praticamente tudo aqui, né? No nosso planeta Terra. E então, o que me chamou a atenção nesse livro, vou ser sincera, foi o título. Porque eu já li vários livros sobre plantas, eu gosto. Depois, no final aqui do vídeo, vou dar umas indicações de livros para vocês que também curtem planta, tá? Então, eu comprei por isso. Mas, na verdade, a história tem a ver com plantas, é claro, mas é a história de um pirata, um pirata mesmo, que já está muito idoso, assim, mais idoso, e que resolve largar tudo e voltar para sua terra natal. Esse pirata se chama Celestino. E ele volta para onde ele vivia, que aqui não é especificado qual é o local, né? Mas acredito que seja em Portugal ou na África, não sei, porque aqui diz assim, ó, uma história que une de forma dolorosa o passado de Portugal, África e Brasil. Mas enfim, ele volta para essa terra dele. A casa onde ele vivia quando criança está meio que abandonada, mas é dele ainda, é da família dele, né? E a casa, ela está meio que tomada pelas plantas, porque ninguém cuidou. A mãe dele faleceu, tias, tudo, né? E os filhos saíram pelo mundo para trabalhar. Então, a casa, ela está meio abandonada, como eu disse, né? Então, aí ele põe mãos à obra, ele tira os móveis antigos, joga fora o que não presta e põe mãos à obra com o jardim. Ele falou, eu vou fazer disso aqui um lugar lindo. E ele realmente consegue. Ele planta rosas, ele planta árvores frutíferas. Agora, o que ninguém sabe, ou até sabe, é que ele não foi uma boa pessoa na sua vida. Ele, como eu disse, ele era um pirata, ele matou muita gente, matou muitos animais, um homem cruel, tá? E o que mostra nessa história, nessa simples história, uma história muito singela, é que a gente acaba colhendo na vida aquilo que a gente planta, tá? É um dos ditados mais comuns, né? Como ele foi uma pessoa muito cruel, muito difícil, ele tem muitos problemas nesse retorno dele à cidade, porque as pessoas ficaram sabendo que, inclusive, ele foi responsável pela morte de muitos negros, foi na época da escravatura, com requintes de crueldade, sabe? E então as pessoas não querem se aproximar dele, evitam que as crianças cheguem perto dele. Enfim, ele vive meio que isolado, vamos dizer o português claro. E ele vai vivendo a vida dele ali só com as plantas, conversa com as plantas e tal. Ele geralmente sai de casa à noite para não encontrar com ninguém, ele quase nunca é visto. As pessoas o veem através uma espécie de cerca-viva que ele faz na casa dele, né? É uma espécie de chácara. Então, por ali as pessoas o veem mexendo em tudo e falam para as crianças que ele tem parte com o diabo, que as crianças não cheguem perto, que ele é um homem muito mau. No entanto, ele observa que as crianças ficam de olho e ele acaba, ele tem uma amoreira que dá amoras muito doces.
E ele acaba deixando umas amorazinhas perto do muro, onde as crianças sobem para olhar, para que elas comam. Ele deixa também queijo com marmelada, e depois ele vai lá e o pires está sempre vazio. Então, no fundo, o fato dele cultivar as plantas foi tornando ele um homem mais sensível, um homem melhor, tá? Só que nem eu falei, o que ele colhe é que ele vai ser sempre muito solitário. É, a humanidade, né, as pessoas humanas, sabendo de como ele foi muito ruim, não conseguem perdoá-lo. E ele vive muito só. O que tem bastante nesse livrinho pequeno é fluxo de consciência, tá, gente? Mas não é aquele fluxo de consciência muito difícil de você compreender. Tem umas partes aqui que você tem que prestar atenção, porque é ele pensando, tá? É ele, ele lembra da infância, tá? Ora ele lembra das atrocidades que ele cometeu. É como se ele fizesse um retrospecto da própria vida e se sinta mal com tudo que ele aprontou. Até o final da vida. O livro vai discorrendo e até tem um trecho aqui que a impressão que dá é que ele está morto. Até queria trocar uma ideia com o pessoal do grupo depois. Quer ver? Ele se sentia como parte das plantas já. Olha só. Via-se agora só, entre as sombras e os reflexos cintilantes. Não sabia a língua da terra, só a do mar. Os dedos das plantas estenderam-se para ele, chamando-o para que se rendesse e se transformasse em árvore. Os galhos picaram-lhe as pernas, a comichão vinha do pescoço e descia-lhe as partes baixas. Via na casca das árvores bocas e olhos, como se a floresta se tivesse comprometido em deixá-lo perder-se. Não saberia dizer o que procurava. Elevou os olhos e viu os macacos de galho em galho. O seu delírio não o levou dali. Não supunha que as coisas se tinham agregado para ele se vingarem, nem que chegara a hora de a natureza, em conjunto, o engolir. Então, porque assim, a impressão que me deu, vou ser sincera, é que as plantas acabaram não matando, mas meio que sufocando ele, sabe? Não sei, foi mais ou menos o que eu entendi. Apesar de ter um padre que sempre o visitava e tal, mas tem uns trechos aqui, quero que vocês leiam, vale muito a pena ler esse livro. Esse livro foi ganhador não, ele concorreu a um prêmio, esqueci agora qual que é, gente. Ele ganhou, ó, vencedora do prêmio Oceanos. É um prêmio da literatura portuguesa, tá? Essa autora, ela é de Luanda, não é isso? É nascida em Luanda, é uma coisa assim. Mas eu achei muito, muito interessante o livro, tá? Para quem gosta de planta, para quem gosta de uma fábula, é quase uma fábula. Leiam, vocês vão gostar, tá bom? Agora, eu queria dar umas indicações de livros que falam de plantas. Livros, alguns semelhantes, vou mostrar logo o semelhante que eu já resenhei aqui no canal. É esse do Jean Giono, O Homem que Plantava Árvores. Gente, esse livro é da editora 34, é uma fábula, tá vendo? É a coleção Fábula. É de uma sensibilidade, é de uma beleza incrível. E sem contar que ele tem várias ilustrações. Vocês sabem que eu amo, né? Quem não ama, né? Olha só. É a história de um homem que plantava árvores. O título é esse, né? Olha só, ele plantava árvores em meio a um deserto, para que aquilo se recuperasse, para que aquilo se tornasse uma floresta, sabe? E vai passando os anos, ao longo dos anos. Leiam. Eu não vou contar tudo que tem resenha aqui no canal. Depois eu vou pôr nos cards para vocês verem. Ou aqui embaixo, tá? Leiam, vocês não vão se arrepender. É maravilhoso. Outro que eu quero recomendar muito. Esse não tem resenha aqui. Não é um livro de ficção, tá? É um livro de não ficção. A Vida Secreta das Árvores, de Peter Wohlleben.
Gente do céu, o que elas sentem e como se comunicam, as descobertas de um mundo oculto. Depois que você ler esse livro, você nunca mais vai encarar uma árvore como você encarava antes. Você vai encarar como um ser vivo, um ser pensante, um ser que se comunica. Nós, os seres humanos, não somos capazes de entender. Então, quem sabe um dia a gente desenvolva essa percepção, não é mesmo? Eu recomendo muito, muito. Esses dois aqui ainda não li. Esses dois aqui, gente, eu fiz um curso de história de magia medicinal, né? Magia divina de ervas. Já fiz um curso há algum tempo e eu costumo utilizar bastante. Então, a gente usava esses dois livros no estudo, tá? São dois livros da editora Madras, um do Rubens Saraceni, A Magia Divina das 7 Ervas Sagradas. Aqui você vai aprender como utilizar as ervas, como fazer chás, como fazer infusões, como fazer defumação, como benzer as ervas, sabe? As suas plantas. Uma coisa que eu utilizo bastante, que eu aprendi, eu peço a proteção divina para uma planta, por exemplo, quando eu vou colher uma salsinha no meu sítio, um manjericão, além de eu pedir licença, o certo é você falar com licença, com licença, com licença. Você também deve explicar que você está tirando para alimentação, sabe? E você meio que, no caso eu posso fazer isso porque eu fiz o curso, né? Sou maga das ervas que fala. Mas tem uma maneira que você chama a magia para que elas não sofram, tá? Eu costumo fazer isso com muitas árvores aqui no meu bairro, quando eles vêm podar, ou como quando, lembra que eu falei do padre que mandou cortar? Ele continua mandando cortar árvores, então eu já anestesiei elas todas para que não sintam dor. É uma coisa muito interessante. Eu não sei se ainda existe esse curso para ser feito, mas é muito, muito especial, tá? E o outro livro é esse, ó, História das Ervas Mágicas e Medicinais, do Mar Rei Bueno. Os segredos sobre as propriedades e virtudes ocultas do mundo vegetal. Maravilhoso, recomendo muitíssimo. Olha aqui a apostila aqui dentro. Eu procurei esses livros, que já faz anos que eu fiz, deve fazer acho que uns 10 anos. Então aí tem apostilas aqui dentro ainda, olha, eu anoto tudo, tá vendo? Vocês não sabem como é que eu sou em aula, sou aquela Caxias mesmo, sabe? Que anota até as vírgulas, sou bem assim, olha só. Então são livros maravilhosos. Se eu achar na Amazon, eu vou colocar o link aqui embaixo, tá? Porque são livros, eu não sei, acredito que não sejam tão fáceis de achar. Bom, agora eu vou indicar para vocês 2 que eu ainda não li, mas que eu estou louca para ler. Um se chama O Jardineiro que Tinha Fé e é da Clarissa Pinkola Estés, que vem a ser a mesma que escreveu Mulheres que Correm com os Lobos. Isso mesmo, gente, olha só. Eu tô louca para ler esse livro, tá? É um livrinho pequenininho, fininho, né? E tá aqui, aguardando na fila, a letra é grande, eu vou ler ele em breve e depois comento melhor com vocês. E esse é novíssimo, saiu há pouco tempo, A Planta do Mundo, de Stefano Mancuso. Eu vi eu acho que foi uma indicação da própria Amazon para mim e me interessei. Olha só, as plantas estão por toda parte e suas aventuras se entrelaçam às nossas de maneira inevitável. Ao longo de 8 crônicas botânicas, o autor dá vazão à sua veia literária para narrar algumas histórias curiosas que, de um modo ou de outro, envolvem esses seres silenciosos. Gente, são crônicas, eu tinha esquecido. Já vou ler nesse domingo, hein? Se preparem, vou ler uma crônica daqui. Gente, eu vou terminar, porque senão o YouTube só deixa mandar de 15 minutos agora, senão vai ficar muito longo. Obrigada a todos, não esqueça de colocar o positivo. E amem as plantas e respeite-as, porque elas têm vida. Beijo!